música, convidados e muito bom humor. Está entrando no ar o talk show da sua quinta. The Night. Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao The Night, esse que é o talk show da sua quinta-feira. Sejam todos vocês muito bem-vindos. As portas da Conecta estão abertas para você vir para cá e entrar nesse programa que vai ser muito legal, onde a gente vai falar um pouquinho de educação, de esporte, de teatro, talvez. Vamos sim. Eu me chamo Vinícius Daniel Bedin e ao meu lado aqui, Cassiano Agostini. Seguiremos até o final dessa noite, tentando alegrar a sua noite. Já aviso, a gente nunca consegue, mas a gente vai tentar. Boa noite, Casca, tudo bem contigo? Boa noite, Vini. Hoje, já que tu é o cara dos números, né? Qual é o programa hoje? 43. 43. 43º, para não parecer que eu não sei falar. 43º, então tá bom. Muito boa noite para você que nos acompanha de casa. Ó, gostou dessa? Gostei. Muito boa, parece um Marangoni. Muito boa noite para você que nos acompanha de casa. Estamos aqui ao vivo na Conecta Mais Web TV. Como é que é um gol do Marangoni? Oh, lá vai. Agora eu não vou narrar o gol, não. Tá, é esporte! É esporte, mas depois. Hoje não é gol, Vini, hoje é vôlei. Ah, muito bem. É ponto. Hoje é vôlei. É ponto. Hoje é vôlei. Muito boa noite para você que nos acompanha. Hoje um programa extremamente educado e esportivo. Muito bem. Vamos conhecer o nosso convidado de hoje, Casca? Não. Não quer conhecer? Não. Já conhece? Já conheço! Muito bem. Mas para que vocês em casa conheçam, né? Vamos lá, vamos conhecer o nosso convidado. Enquanto isso, você já pode seguir a Conecta em todas as redes sociais. E não esquece, lá no YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada que acontece aqui na Conecta Mais. O nosso convidado de hoje, pessoal, é ele, graduado em Ciências Biológicas e mestrando em Educação. No especial Semana de Nova Prata, para falar de educação ao esporte, no sofazinho do The Night, ele, William Vuelma! É isso aí, boa noite, William, tudo bem com você? Boa noite, Vini, tudo? Tudo certinho. O William tá aqui, a gente vai falar de educação, vai falar de esporte. O Casca brincou até que hoje não é gol, hoje é vôlei, vocês vão entender por quê. E a gente pode falar também de Olimpíadas um pouquinho, tá acompanhando ou muito pouco, William? Não fala. 20-12. Muito bem. Foi o que me passou pela cabeça. Foi horrível. É isso aí. William, para começar falando com o pessoal que tá em casa, pro pessoal que ainda não te conhece ou pro pessoal que conhece o William, do CMD, né, mas quer conhecer um pouquinho mais, cara, conta pra mim da tua infância. Como foi a tua infância? O que você fazia na tua infância? O que mais gostava de fazer? Conta um pouquinho onde você nasceu. Bom, Vini, eu sou pratense, né? Nasci aqui, adoro a cidade, acho fantástico. Estudei aqui até o meu ensino médio e depois eu fui então para a faculdade. Na realidade, desde quando eu era pequeno, acredito eu tinha duas coisas ao mesmo tempo que eu gostava, né? Eu gostava de desmontar as coisas, legal, que eu tinha os brinquedos, né? Desmontava, montava de novo, sobrava peça, que era uma maravilha, que é sempre que acontecia. Eu achei que você ia dizer que gostava de desmontar, mas montar não era contigo. Não, e também não é isso, não serve. Mas, enfim, a minha infância foi uma infância bem calma, porque, para começar, onde eu morava era um lugar que agora a Vipal está em cima. Perfeito. Então, a Vipal número 1 aqui, eu morava praticamente no lado da casa, da Vipal, e ela foi crescendo, e até que chegou um momento em que, então, a Vipal fez uma proposta para minha família. Ela disse, olha, a gente fornece para vocês um novo terreno, uma nova casa, do zero, mas a gente precisaria expandir a empresa e, claro, estaria precisando do espaço.
Bom, ali foi um momento bem crucial da nossa família, porque a gente tinha grande parte da nossa história, enfim, estava ali. Que idade você tinha, William? Eu Lembra tinha disso, mais ou menos? menos uns 6, 7 anos nesse período. E algo que já marca, né? Com toda certeza, né? Já marca porque essa região da Vipal número 1 tem muitos familiares que ainda moram ali. Legal. Então, sair desse núcleo e ir para um lugar mais afastado, enfim, gela um pouco, né? Porque Com tu tens certeza. um distanciamento entre as pessoas. Com certeza. E nesse meio tempo, então, foi necessário, foi importante porque naquela época, enfim, tinha uma questão muito forte da questão da poluição, o nego do fumo, naquela época tinha bastante. Certo. Então, a superfície, tu passava o dedo, assim, tu tinha essa parte. Então, a questão, claro, hoje em dia a empresa está toda ela dentro dos conformes, dentro das normas ambientais, enfim, mas há um tempo atrás era o que se tinha, né? Então, Perfeito. se utilizava dessa forma. Mas a minha infância foi uma infância calma nesse ponto, e aí justamente por causa disso, em que eu tinha poucas pessoas para conviver da minha idade, eu tive que ter um processo, digamos, de amadurecimento um pouco mais rápido. Com certeza. E aí a minha mãe, pensando nisso, ela disse, eu vou precisar colocar ele em algum lugar para começar a se interagir de uma forma melhor. Então, o primeiro ponto maior meu, assim, de interação, em que eu durei por muito tempo, foi quando eu entrei, então, no CTG. Olha Então, aí, legal. 9 anos de idade eu entrei no CTG e aí seguiu por muito tempo. Acredito eu que foram... entrei com 9 anos de idade, saí com em torno... Foram mais ou menos uns 15, 16 anos no CTG. Que incrível, cara. Foi que muito incrível. tempo ali. E geralmente a gente percebe pessoas que participam do CTG, né? Óbvio que a gente nunca pode generalizar em nenhuma das situações. Mas a maioria das pessoas que passam pelo CTG ficam um bom tempo. São pessoas que, eu digo assim, se dão certo na vida. São pessoas que realmente elas sabem se dedicar no momento certo, sabem enfrentar desafios e sabem bailar com a vida, né, William? Muito. Vini, na realidade é um caso muito importante, porque assim, ó, o CTG, ele não é só simplesmente, tipo, dançar e ir pra rodeio. Perfeito. Tu tens uma questão que é disciplina, tu tens que saber uma questão de interpretação, tu vai ter que ter uma questão de noção espacial, tu tem que ter uma socialização, sabe? Então, tu vai ter momentos em que são momentos cruciais, que é quando todo aquele aprendizado que tu teve com o professor, tu vai para um palco de rodeio, sabe? Então, é uma questão que é uma questão formadora, né? Um CTG, ele é uma coisa que ele é exemplo na região sul, justamente por isso, porque não é uma coisa simples de um passatempo, um lazer. Perfeito. Ele serve como uma formação quanto cidadão mesmo. E eu sempre acompanhei de fora, né? Mas eu sempre via muito que, assim, chegava num momento, como você estava falando, que não podia errar. Mas se errava, todo mundo ia até abraçar. Eu acho que esse era o diferencial, né? Se sabia da importância e do quanto você era importante, porque se você errava, o grupo inteiro perdia pontos por causa sua, né? Você sabia da sua responsabilidade, mas ao mesmo ponto, se você errasse, sabia que tinha amigos do seu lado, né? Eu acho que existe muito isso dentro do CTG, né, William? É porque os ensaios, acima de tudo, era muito importante essa questão de ter uma amizade. A tua prenda, por exemplo. Tu precisava ter uma afinidade com ela, um contato e conhecer, enfim, para justamente na hora de interpretar saber quais eram os limites, o que era possível. Perfeito. E tu tinha que ter uma segurança junto contigo, né? Então, o CTG, ele torna um meio em que justamente é um esporte, não deixa de ser um esporte. Com certeza. Né? Não deixa de ser um esporte coletivo em que ele é totalmente analisado de cabo a rabo. Então, agora eu não lembro mais, não sei como é que funciona, mas na minha época... Estamos vendo algumas fotos aí, inclusive, que não é do CTG, né? Aí nesse caso não é do CTG. Legal. Nesse caso Aí aqui sim. já é Cala. Eu passei Cala? eu passei por três grupos de dança. Então, nesses grupos de dança eu comecei pelo CTG, pelo Retorno à Querência. Posteriormente eu fui para o grupo Cala. Pelo grupo Kalina e depois para o grupo Kala. Então, nesses casos ali, o que teve? No CTG, danças tradicionais gaúchas, sempre. Na questão do Kalina, então, eram danças tradicionais polonesas. Perfeito. E danças tradicionais polonesas é fantástica, as danças são fantásticas, porque assim como as gaúchas, elas envolvem muita história.
Então, por exemplo, a gente tem uma história rica do Rio Grande do Sul. Com Perfeito. certeza. Mas no momento que tu faz parte de uma cultura, por exemplo, a polonesa, tu começa a pegar informações da região da Polônia em que tu diz, nossa, caramba, esse movimento que tu faz com o corpo é um movimento que é o movimento das águas do rio que tem lá. Cara, que incrível. É fantástico a questão que tem. Essa foto que está aparecendo agora é no encontro polônico da Polônia, foi em 2005 que eu fui. Então, a gente ficou um mês lá e vários grupos polônicos vão. Por que grupos polônicos? Porque é um grupo, são vários lugares do mundo que cultuam a dança polonesa, e aí a Polônia, então, convida esses grupos para virem de volta ao berço e se apresentarem. Então, é muito bacana, é fantástico. Você é muito da dança, a gente já viu, né? Do esporte, da educação. A gente vai falar um pouquinho de tudo isso, você que está nos acompanhando em casa. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho de tudo isso para vocês. Mas antes eu quero saber do William. William, na sua juventude, assim, cara, você trabalhou ou se dedicou inteiramente aos estudos, ao CTG, ou sim tinha que fazer alguns bicos? Como é que foi a sua juventude, cara? Eu achei que assim? tu ia pedir pra ele, Vini, tu trabalhou ou tu era músico? Juro que eu achei que tu ia perguntar isso aí. Não sou desses, cara. Mas antes disso, William, eu só preciso fazer uma pergunta pro Vini, né? Tu chegou a dançar no CTG? Não. Ah, não, então tá bom. Por quê? Essa pergunta. Não, porque eu sou uma pessoa ruim. Não, porque quando ele começa assim, né? Todas as pessoas que dançam no CTG se deram bem, são bonitas, são altas, pronto, ele participou do CTG. Não, cara, certo, né? tu sabe que é até incrível. Eu sempre via os meus amigos participando e na época tinha que comprar pilcha e tudo mais, não tinha muita condição de participar. E eu ia nos rodeios, eu tinha amigos, eles, vamos junto, eu ia junto, tá? Então eu vivi de fora, claro, né? Mas eu não participava da dança, mas eu vivi de fora, por isso que eu via isso nele, sabe? Essa união, essa vontade de querer acertar todos os pontos. E hoje sou amigo ainda dessas pessoas que todas elas, assim, a grande maioria, são pessoas legais dentro da sociedade, né? Então acho que é isso. Agora, já estendendo a minha pergunta pro William. Fica à vontade. Tem cara. muitas vezes que o CTG, como tu disseste antes, né? O CTG ele acaba sendo mais família do que a tua família, porque Sim. tu convive mais com essas pessoas do CTG e elas muitas vezes conhecem mais de ti do que a tua própria família, né? Isso é 100% de certeza, porque assim, Casca, quando a gente começa a entrar nas épocas de rodeio, que começa agora, daqui a pouquinho vai começar, então aí em setembro começa a intensificar, e aí depois tem Enarte, que é digamos assim, é o troféu máximo do concurso, são os Enartes, enfim, as pessoas vivem muito junto. Né? A gente tem que estar lá, eles fazem uma janta depois do ensaio, eles se reúnem para passar passos, os meninos se reúnem para fazer sapateio, para pegar o sapateio, enquanto as meninas se reúnem para o sarandeio. Então, se torna uma família muito. E quando tu viaja, tu tem que estar junto com o pessoal. Então, sim, é uma questão assim, ó, que tu, quando tu vai e tu conquista um prêmio, ou até mesmo tu perde, tu tem o consolo de estar junto com os colegas, de estarem ali compartilhando aquele momento triste. E também quando ergue o troféu, é um momento de felicidade mil que tens ali. Né? É fantástico. Incrível. E, William, só para responder aquela pergunta, você, sim, trabalhou durante a infância para a gente conhecer mesmo o William. A gente não conhece o William, a gente quer conhecer. Teve que fazer algum bico ou sempre foi muito dedicado aos estudos, que pelo que a gente percebe, né, hoje um professor, mas não é só agora não. O William, pelo jeito, sempre foi muito dedicado aos estudos. Na realidade, Vini, até os meus 15 anos de idade, eu continuei estudando. Perfeito. Sabe? Então, eu estudei em escola pública, estudei no Guerino Somavila, posteriormente eu comecei a estudar no Colégio Tiradentes, agora é Instituto, e feito isso, aos 15 anos de idade, eu achei que era necessário começar a trabalhar. Então, era Legal. o início do estágio de CIE naquela época, então foi há um bom tempo atrás, mas eu comecei como estagiário. E foi ali que eu tive o primeiro passo de trabalhar com o público. Legal. Porque eu fui estagiário, eu consegui ser estagiário na Secretaria de Assistência Social de Nova Prata. Então, ali eu tinha contato com idosos, com crianças que vinham, com famílias que eram carentes, que eram famílias que necessitavam, e também de autoridades. Uma grande responsabilidade, né? Total. Então, assim, tu tinha que acolher a pessoa que vinha com alguma necessidade, com algum ponto específico, e também tinha
político, não político, mas digamos assim, existiam pessoas que vinham ali também para trabalhar nessa parte e em que também tu tinha esse contato. Então tu tinha um contato desde a pessoa mais simples, que merecia todo o carinho, até a pessoa mais renomada que tu tinhas que se portar ali. E eu, um piazote de 15, 16 anos de idade ali. Começando no meio profissional. E fiquei ali por 4 anos, então foi até praticamente Perfeito. os meus 20. E foi o ponto principal porque uma questão de estudo é normal, geralmente, e é de lei naquele ponto, geralmente é com 6 anos de idade que tu entra nos estudos, digamos assim, na educação Certo. básica, vamos falar assim mais rígido. Na educação básica tu entra com 6. A minha mãe me ofertou naquele período eu entrar com 4 anos de idade. Nossa! Então eu entrei com 2 anos mais cedo do que era o período. Até eu lembro que a secretária de educação, que eu não lembro quem era, tipo, eu não lembro naquele período quem era, enfim, mas a minha mãe me conta que é a secretária de educação, então ela chamou a minha mãe e me disse, olha, tu precisa assinar um termo aqui, sendo responsável, por tu estar colocando uma criança com 2 anos de antecedência, que daqui a pouco ela não vai ter capacidade de andar com os colegas nesse ponto. Olha só. Eu lembro, os únicos momentos que eu lembro assim que eu me senti ruim é porque, como eu era muito pegado à família, eu não queria que os meus pais, a minha mãe, o meu pai, enfim, me deixassem na escola. Mas foi um período que depois eu me entrosei tanto que, tipo... Adorava. Vai, né? E Legal. aí foi um ponto importante porque a minha adolescência, ela não foi muito de festas, Vini. A minha adolescência foi o quê? Eu, com 16 anos de idade, eu entrei na faculdade. Olha só. Muito Então, cedo, né? Então, com 16 anos de idade, eu entrava no ônibus, porque então eu fui estudar na Universidade de Caxias do Sul, e a minha família é uma família que eles nunca deixaram nem eu sentir fome, sabe? Mas também a gente não é de regalias. Perfeito. Né? É uma família que consegue viver feliz e que, ao mesmo tempo, consegue ser sustentável. Legal. Ponto. E a minha mãe, nesse caso, naquela época, ela trabalhava como faxineira, né? Trabalhava no meio nesse ponto. Eu lembro que ela trabalhava numa alguma questão, acho que trabalhava na prefeitura como cargo de confiança, e ela Perfeito. fazia limpeza na prefeitura. E o meu pai, desde sempre, ele é construtor civil, ele é pedreiro. Sabe? Então, ele terminou, não conseguiu terminar o ensino médio, mas ele tira de letra muito conhecimento, sabe? Ele conversa direto com engenheiros, com arquitetos. Como é que é a matemática dele? Se vira, cara, e se vira. Eu ia dizer, porque geralmente o meu pai fez até a 5ª série, foi pedreiro também, e cara, ele é muito bom na matemática, assim, é surreal, sabe? E é engraçado porque às vezes ele conversa com os arquitetos, com os engenheiros, e ele diz, não, mas aqui tá faltando alguma coisa, tá? Mas não, mas tem que remodelar aqui. Não, mas olha, se tu olhar aqui, vai faltar isso, vai faltar... Tava certo. E realmente tá certo, sabe? É isso aí. Não adianta, a vida é assim. É verdade. Tu tem que ter o quê? Tu tem a teoria, se tu não põe em prática, você foi. Não vale Mas nada. se tu, no momento que a vida te impõe e tu tem que aprender e tu pratica, tu se torna um cara expert nesse ponto. Muito bem. E aí, com 16 anos de idade, eu já tinha voltado da Polônia, porque eu fui em 2005, então eu voltei e eu disse, caramba, o que eu vou fazer da vida agora? Né? Então, eu tô com 16 anos de idade, eu tô num processo em que eu tô terminando o ensino médio, e aí? E agora, né? E agora? Então, eu lembro que naquela época eu tive um teste vocacional na escola e caiu na parte das ciências da saúde, natureza. Mas você imaginava isso ou não? Ou tipo, fez o teste vocacional já achando que ia cair isso ou não? Então, Queria ser professor de educação física, por exemplo. Isso vai um pouco contra os meus princípios agora, mas assim... A minha mãe, ela ficava muito brava comigo porque o que eu fazia? Eu vivia sozinho, era um piazote que na minha rua não tinha ninguém com a minha idade, então eu tinha que me virar sozinho. Perfeito. Então eu me lembro que eu brincava de fazer castelinho na areia, beleza, montava com os soldadinhos de plástico lá, fazia a guerra quando tava tudo bonito, eu destruía Desmontava. e guardava. Porque, eu ia brincar com quem, Exato, sabe? Então exato. tinha esse ponto. E aí, às vezes, o que eu fazia? Eu O legal era o processo e não a simplesmente só... construção. Às vezes eu apanhava da minha mãe, quando eu digava apanhava, assim, às vezes puxava um puxão de orelha, porque o que eu fazia? Eu pegava, sei lá, aspirina, xarope e misturava, fazia um líquido, Legal. colocava numa seringa
E aí eu chalava... Tomava, não, tá louco. Talvez justificaria porque eu sou meio fora, mas nesse caso, o que eu fazia? Eu era meio fora fosse das o Casca, ideias. era certo. Eu tô lembrando da minha infância, eu só tô esperando o desfecho da história. O que eu fazia? Eu pegava e injetava em besouro, em formiga. Olha só. Sabe? E ficava analisando o que acontecia, sabe? Então era meio cruel nesse ponto. Mas... foi ali que eu comecei a entender que existia uma vida e que existia uma morte e que ao meio tempo tu podia fazer um tratamento, alguma coisa assim. Show, e cara. quando eu era muito pequeno ainda, eu me lembro que uma médica, que foi aquela que fez a cirurgia de cesárea da minha mãe, e aí na qual eu nasci, que é a doutora Lia, uma vez eu fui acompanhar a minha mãe e a doutora Lia disse assim, tu tem cara de médico, tu vai ser médico. E aí criança é uma condição que quando fala isso, tu absorve e segura. E é isso. E eu fui até os 16 anos de idade pensando que eu ia ser médico mesmo. Então eu focava muito em questão de estudo da biologia, enfim, gostava muito disso. Mas chegou um ponto em que eu vi que não, que era melhor eu não tratar, mas era melhor eu prevenir. Muito bom. Sabe? E aí foi o ponto principal. Eu disse, bom, como é que eu vou conseguir fazer? Juntar as duas coisas. Juntar a condição de prevenir a condição e, ao mesmo tempo, salvar, né, vidas nesse ponto. E aí, por isso que eu mesclei a questão da saúde, do ensino, na questão do corpo humano e também dos seres vivos, junto com a prática de ensino, então, docência. Perfeito, muito, muito bom. E assim a gente vai conhecendo um pouquinho mais do William. Eu tenho certeza que você tá adorando isso. E esse bate-papo tá bem descontraído, tá bem legal. E a gente vai aprendendo um pouco e vai aprender muito mais no decorrer desse programa. Agora a gente tem que ir para um breve intervalo, mas você fica por aí. Antes de ir para aquele intervalo onde você pode tomar uma água, mas fica acompanhando coisas boas e promoções que os nossos patrocinadores têm, eu quero te dizer de uma agora. A HCC Energia Solar, sua liberdade é a nossa fonte de energia. Ela tá com 10% de desconto nos projetos solares, para quem entrar em contato e falar que viu na Conecta Mais. Então entre em contato pelo fone 549-9964-8580. Fala aí com o consultor Marcos Fiori, porque a HCC Energia Solar, sua liberdade é a nossa fonte de energia. Casca, vamos ouvir música hoje? Vamos, com certeza absoluta. Música para brincar de médico. Não. Olha só aquela estrela lá no céu. Será que existe alguém morando nela? Olha só, o infinito é tão legal. O que será que vem depois? Esse papo já não vai. É melhor deixar pra lá. Feche os olhos, não finja pra mim. Você está afim. Abra os braços, não finja que sim. Não sei, não é resposta. No calor da hora, meu bem, você não disse que não, não, não. Meu bem, você não foi embora. Na Confiança, Farmácia e Manipulação, você encontra seus principais produtos: perfumaria, medicamentos, acessórios infantis e manipulação. Em frente à Praça da Bandeira, Confiança, Farmácia e Manipulação, qualidade que você merece. Carro Certo Automóveis. Veículos multimarcas seminovos que garantem a beleza, conforto e a sua segurança. Carro Certo Automóveis, a qualidade que você merece. Situado no centro de Nova Prata. Carro Certo Automóveis.
Posto Rota 324. Além da qualidade para seu veículo, um ponto de encontro especial. Com profissionais comprometidos em atender bem. Produtos nacionais importados para dar água na boca. Em Nova Bassano, sua parada é no Posto Rota 324. A melhor conveniência da região. Ser pai. Ser pai vai além da paternidade em si. É amor, carinho e acolhimento. É saber que sua figura é fundamental para o desenvolvimento daquele ser que precisa de você. Ser pai é saber dividir, é saber conciliar, é proteger, é voltar a ser criança e ensinar sobre discernimento. Neste Dia dos Pais, nós da Conecta Mais TV desejamos muito amor, companheirismo e luz para todos os papais. Parabéns pelo seu dia! No Laboratório Multiexames, você encontra exames para Covid antígeno com resultado em até 40 minutos. PCR, exames pré-cirúrgico ou para viagens, prontos em até 48 horas. Multiexames, oferecendo sempre o melhor. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Quem diria? 35 anos desta linda história. Sempre nós se baseamos em 3 pilares: atendimento, qualidade e preço justo. E assim conquistamos milhares de clientes ativos. E pretendemos conquistar ainda mais. Com muita dedicação e comprometimento. Até porque essa é a nossa missão. Bedim, 35 anos da loja para toda a família. BFMS, agora em Nova Prata. Revenda autorizada Jack Store. A Casa do Doutor chega a Nova Prata e região, oferecendo materiais de qualidade para os profissionais da área da saúde. Casa do Doutor, qualidade e facilidade a favor da saúde. Laís Frigo Odontologia. Trabalha com a alta tecnologia do sistema de alinhadores Invisalign. Transparente, confortável e removível. Conta também com a clínica Serodonto, com a parceria no escaneamento com a Itero. Um sorriso bonito pode mudar tudo. Prepare-se para a mudança. Laís Frigo Odontologia. Com o Benite, muito obrigado você que está na nossa companhia, na nossa sintonia.
E é claro, você no dia seguinte sempre vê algumas fotos do Benite no Instagram da @ConectaMaisWebTV. Agora mesmo o Matheus Lamaison tá fazendo as fotos aqui, então você sempre pode acompanhar no dia seguinte no Instagram aí da @ConectaMaisWebTV. É só procurar aí, você acha muito fácil, tá bom, pessoal? É claro que eu quero mandar um abraço para todo o pessoal da HCC Energia Solar, o consultor Marcos Fiore, aí a sua liberdade é a nossa fonte de energia. Desconto de 10% nos projetos solares para quem entrar em contato e falar que viu aqui no Benite, na Conecta Mais. Então é só entrar em contato pelo fone 549-9964-8580. DM Empilhadeiras também, soluções em movimentações de materiais. A Kiron Centro Cultural, quer ser bilíngue, quer aprender uma nova língua aí, Kiron Centro Cultural. Também um abraço todo especial para Laís Frigo Odontologia, construindo novos sorrisos. Vamos construir um sorriso bonito aí com a Laís Frigo Odontologia. Confiança, farmácia e manipulação, mais saúde e qualidade para te oferecer. E o posto Rota 324, a melhor conveniência da região. Esses são os nossos patrocinadores, a gente fica muito feliz de vocês confiarem no Benite. E agora a gente quer ler o recadinho de você que nos assiste. Se você não nos assistisse, não teria patrocinador, não teria convidado e, óbvio, não teria Benite, né? Então um abraço, conhece Casca? Carol Moraes Pineda, tá dizendo, Vini Casca, amo vocês, obrigado, Carol. Esteve aqui no Só Fazendo Benite, né, Casca? Abraço, Carol, a nova empreendedora da beleza Nova Prata, né? É, muito bem. Tem também o Marcos Fiore aí, abraço Marcos, junto com a gente, dando boa noite. E o Juliano Volman aí, grande William, forte abraço para todos. Obrigado, Juliano, por estar na companhia. O Juliano tá sempre assistindo a gente também, a gente fica muito feliz. Pode ir mandando seu recado aí no decorrer da programação. Eu vou estar lendo todos os recadinhos de vocês, tá bom, pessoal? E agora voltando com o Benite, a gente está falando com o William aí que é professor, o William que também já passou pelo esporte, já passou pelo CTG, já passou pelo teatro também, né, William? Vai falar um pouquinho sobre isso também, já passou por grupos de dança. E, cara, todas essas coisas que tu fez, William, grupo de dança, CTG, teatro, o quanto isso moldou a tua personalidade? Vini, eu acho que todas essas atividades que a gente tem, a ideia básica minha, que eu acho que todo ser humano deveria ter, é uma trindade. E essa trindade eu acho que é a saúde, a educação e o lazer. Tá? Acho que são essas três coisas que tem. Tá, mas aí tu diz, William, mas cadê a segurança? Bom, se tu tens uma pessoa em que ela é educada, e ao mesmo tempo tu oferta a ela um bem-estar, seja em momentos de lazer ou momentos de saúde, ela não vai se desviar, sabe? Então muito tu bem. Tem essa trindade ali que eu acho que é fundamental hoje em dia. Mas o ponto principal que eu vejo é que esse meio tempo que tenho, tanto em todas essas atividades que eu tive, eu acho que fez com que eu pudesse me formar como uma pessoa que pudesse questionar o mundo. Porque a questão não é sempre apresentar uma resposta. Acho que tu vai apresentar uma resposta, ok, perfeito. Né? Mas no momento que tu questiona, é o que vai movimentar. Concordo. Né? Então, no momento que tu apresenta uma resposta, acomoda. Mas no momento que tu questiona, tu instiga, tu faz com que aquela pessoa começa a ver que, opa, né, dá para ser melhor, ou por que dá para ser melhor, de que forma pode, aí eu acho que é a chave para a gente girar o mundo cada vez melhor. Quem se dá melhor, né? Eu sempre falo isso também. Aquele que responde com uma certeza e com uma sabedoria imensa, ou aquele que sabe fazer uma boa pergunta, né, William? Porque se tu souber fazer uma boa pergunta, tu pega qualquer pessoa desprevenida e tu faz com que ela repense, às vezes, muitas coisas do que ela diz. Algo que talvez ela tenha construído desde a sua infância, né? Totalmente. Perfeito. William, e você é professor, cara, a gente precisa falar um pouquinho disso também. Me conta como foi a primeira vez, lembra da primeira turma, o primeiro momento que você pisou dentro de uma sala de aula e disse, opa, agora eu não tô mais na classe, sou eu que tô dando a aula. Como é que foi esse momento, cara? Por incrível que pareça, foi o seguinte, eu me formei no Instituto Tiradentes, fui pra faculdade e aí
tem os estágios curriculares. Os meus estágios curriculares, eu quis voltar e fazer uma devolutiva, né? Então, o que eu aprendi agora, eu vou devolver para o Instituto Tiradentes agora, essa forma. E foi o que fiz. Então, os meus 3 estágios curriculares foram no Colégio Tiradentes. E, por incrível que pareça, quando eu me formei, eu fiz um concurso público do Estado e passei. E aí, quando eles me chamaram, a Secretaria Estadual de Educação me chamou, eles disseram, olha, William, tu tens estas escolas disponíveis com estas vacâncias que tu pode assumir. E eu bati o olho e apareceu Instituto Tiradentes. Eu disse, pá, caramba, vai ser a hora que eu vou devolver. Mas... como eu tive, desde a minha infância ali, o teatro, quando eu entrei na sala de aula, eu estava me sentindo em casa. Então, foi o que mais me divertiu e é muito importante. A melhor coisa que eu tenho é quando eu estou explicando alguma coisa, um aluno questiona e começa a correlacionar uma informação com a outra, ou começa a colocar uma experiência, isso é o fundamental. Perfeito. Então, é assim que se aprende. É assim que se aprende. Legal. E, William, você falou do teatro. Como é que foi, cara? Você, na sua infância, na sua juventude, quando já era adulto, quando você participou do teatro, como que o teatro entrou na sua vida? Foi a convite? Você foi música? Então, eu lembro que foi no 9º ano do ensino fundamental, na realidade era a 8ª série naquela época, porque nós não tínhamos 8º ano, né? Então, mas foi a convite ao meu professor de artes, que agora é meu colega e que eu admiro muito, que é o professor Márcio Pandolfo. E ele disse, olha, tem aqui um grupo de teatro, enfim, gostaria de participar? E eu, todo fechado, porque eu tinha um detalhe. Enquanto eu era aluno, e eu era sempre o mais novinho da turma, por causa de ter um pouquinho mais, entrado um pouco mais cedo no ensino, eu tinha muita vergonha. Mas muita vergonha. Então, era assim, bem retraído. Totalmente. Eu tenho certeza que os meus alunos, quando estão me assistindo agora, ou qualquer outra pessoa, quando vai para algum lugar, a primeira coisa que tem, as mãos começam a ficar frias, começa a tremer, enfim. E eu tinha assim. Eu não conseguia enxergar e bater o olho numa pessoa e olhar no olho da pessoa. Eu tinha muita vergonha. Legal. E aí, eu disse, não, por que não? Então, eu comecei a fazer teatro e aí foi o momento em que começou a quebrar essa casca da vergonha. Não, tu casca de né? Eu já ia dizer, vai sobrar pra mim agora. A casca da vergonha ia ser a primeira. Ia ser a primeira. Fosse o casca sem vergonha, era mais fácil. Mas foi ali que eu comecei a quebrar esse medo que eu tinha de enfrentar, né? De pôr a cara a tapa e fazer esse processo. E junto com os amigos, que até hoje eu tenho amigos que perduram nesse período do teatro, e isso me motivou perfeitamente, porque foi o momento que eu consegui brincar. Temos algumas fotos lá. Aí eu sou a mais bonita, é aquela loira, então tá ali. Eu tava te procurando. Esse é o velho. Então, esse foi o meu primeiro personagem no teatro, que foi um velho. Então, aí, claro, eu encontrei naquela época o ídolo que existia. Eu me lembro que eu veio aqui, hein, William? Eu era um velho tarado nessa foto. Então, quando eu dava tapa na bunda, assim, das meninas, assim, eu dizia presunto, sabe? Que era uma palavra que eu peguei, tipo, fora de contexto e virou um chavão naquele momento ali. Então, essa foi que a gente teve. Aqui foi o ponto principal que eu quebrei o momento forte que eu tinha do medo. Grande Sônia Scopel, temos aí. Por incrível que a Sônia ela era que sempre estava presente nas peças de teatro. Então, a gente fazia o quê? A gente tinha que divulgar isso. E a gente divulgava da seguinte forma. Olha, a gatinha de verde ali. Meu Deus do céu. E nesse ponto, essa ideia básica que a gente tinha ali, era muito legal, porque eu buscava pessoas que estavam na plateia e puxava pro palco. Legal. Ali era a Tonha Ramos, a minha personagem que tinha ali essa... Como é que era o nome? Tonha Ramos. Era a mulher do Tony Ramos. Certo. Né? Então, dá pra entender o porquê, mas tá ali a condição. E isso me fez conhecer muitas pessoas. Então a gente foi junto com o Tol, naquela época, a gente fez a questão das sombras. Ali nesse caso a gente tem o... É o Potter? O Potter, o Alexandre Legal. Potter. Então tava junto ali nessa parceria. Então a gente fazia Klaus. Então era interessante. Incrível, porque cara, a gente quebrava o gelo. E o público de Nova Prata naquela época era um público carente em sorriso.
sabe? A gente é uma cidade do interior, então as pessoas são mais fechadas. Italianos são aqueles mais fechados, né? Não é com tudo que vai abrir um sorriso. E aí foi o ponto principal. Nós pegávamos os personagens e a gente fazia o quê? Nós íamos para as escolas para convidar. Os valores eram valores extremamente simbólicos para justamente pagar o aluguel da SIC naquela época, ou alguma coisa assim, e a gente se divertia. Perfeito. A gente ia com esses personagens no desfile de 7 de setembro, e por incrível que pareça, durante esse período fez com que muitos dos meus colegas e eu, a gente teve um período em que nós por tanto tempo que nós éramos pessoas que estavam que estavam usufruindo do teatro, a gente começou a abrir uma forma de entrada de dinheiro. Que legal. Então, alguns lugares começaram, olha, tu não quer ser professor de teatro? Olha tem o teu grupo de teatro, vocês não querem fazer um momento de descontração numa festa de aniversário? Aí vinha o Fest Veneto vinha Festival do Folclore, a gravação do Galpão Crioulo e assim por diante, e eles chamavam nós e nós íamos. Paga um pastel, uma coca e nós estamos indo. Para nós, legal. A diversão era isso. Ela tá lá. Era terça-feira, a terça-feira era sagrada para todo mundo, e todo mundo ia pro teatro e a gente se divertia. Que incrível. Um pouco, e, nossa, era fantástico. Que incrível. Agora eu fiquei feliz. Porque o meu cachê aqui no verdade é um pastel e uma coca. Pelo menos tem mais alguém também, né? E o meu é a água. Então, tá bom, Às vezes eu peço dobradinha da água, às vezes tem, às vezes não tem também. Né? É isso aí. Mas, William, cara, como é que era o velho tarado? Era esse o nome mesmo? Na realidade, é assim, o primeiro personagem foi o personagem mais fraco, claro, obviamente, por ser o primeiro, mas é o que caiu de paraquedas, porque quando eu entrei tinha uma peça acontecendo, então eu tive que pegar o personagem, mas depois disso a gente começou a dar cara para isso. Então, o nome, nós começamos a tornar o grupo de teatro como fosse uma empresa. Muito a gente criava logotipos, a gente criava os personagens. Nós não pegávamos peças prontas, então nós produzimos a própria peça teatral, éramos nós que produzimos, era nós mesmos que fazíamos a questão da sonorização, da iluminação, da maquiagem, tudo. A gente aprendeu Legal. De cabo a rabo, né? E isso foi fantástico porque cresceu para nós. Com certeza. E uma coisa interessante que a gente fazia era um desafio, que as meninas faziam personagens de meninos e os meninos, a grande maioria, fazia os personagens de meninas, para justamente quebrar esse gelo que tinha na nossa cidade, que era o quê? Né? Tu vai fazer um personagem que era um personagem que era um velho, por um homem fazendo, ficava mais comum. Né? Então, tu quebrava isso, então vinha uma menina fazendo um personagem mais de homem. E eu comecei a pegar os personagens de mulher e sempre pegava os personagens de mulher de velha. Tinha que ser velha, tinha que ser tudo a mais patafosa possível que existia, eu tava usando. Né? E aí foi ali que uma coisa que eu entendi, que quando diz assim, quando tu sobe no palco, tu não é mais aquela pessoa, tu é o personagem. É ele que te incorpora ali, é ele que tu tá usando. Muito então, e foi o que eu fazia. Então, nesse ponto, o que mais deu o boom no momento foi uma peça que a gente chamava de Uma Noite em Brasília, que todo mundo pensava, porque foi naquela época que começou o processo de mensalão, enfim, que estava acontecendo, e todo mundo pensava que era questão de política, mas não. A Noite em Brasília era o quê? Eu era a velha Dona Brasília, que eu tinha um hotel, e nesse hotel eu só hospedava mulheres. Incrível. E aí quebrou também, né? Ali já quebrou toda a expectativa do pessoal. Que aí legal, cara. Aí tinha duas pessoas, que era o Marlon Viana e o Jonathan Antunes, que faziam personagens que queriam entrar nesse local para justamente começar a trovar as meninas. Então, alguns se vestiam de mulheres para permitir, enfim. Então, se desenvolvia ali. Então, tudo se passava num período, num hotel da Dona Brasília para isso. Então, era uma noite no hotel da Dona Brasília. Que incrível, então, cara. E depois disso, a gente começou a criar mais. Então, a gente começava a fazer várias coisas. Então, era Veraneio Improvável, que foi importante, foi bacana. A gente fez A Desgraça é Sua e foi montando. E o que mais ficou pro resto da vida e que leva para mim até hoje foi A Família Brasil.
em que foi o momento em que começar a quebrar os paradigmas de tudo que tinha. Do negro, do pobre, do homossexual, da velha, da criança, sabe? De tudo que tinha ali. Então a gente foi pegando e fomos montando. E nós montamos, então, a Família Brasil. Legal. E aí eu peguei uma personagem que era a Lourdes, né? Então a minha era Lourdes. Como é que era a voz da Lourdes? Ai, querido. Tudo bom, querido? Tudo bom. E vinha. Só que o problema dessa Lourdes... não tinha como não ser engraçado, né? O problema dessa Lourdes é que é assim, tipo, hoje eu tava de Lourdes. Porque nos lugares onde eu tô, os meus amigos, enfim, hoje eu tava no colégio Aparecida dando aula, e aí na hora do intervalo... Aí veio uma colega minha, oi Lourdes, ai querido, tudo bom? Aí eu comecei a dar apelidos pros pessoal. Então eu tenho a Petúnia, que é a minha amiga, a Nilva, e aí vai indo. Então nós temos vários, a Gema, e a gente vai começando, não, tu viu que nevou? Sim, nevou, nossa, mas agora que nevou, neve, eu nem queria sair da cama, ficou dando tempo ali. E aí, e tu cobriu as begonhas, porque queima as begonhas, e aí vai indo, e tu começa a imaginar uma família, e tu começa a contar como fosse duas velhas contando. Perfeito. E aí a questão da Lourdes, tipo assim, quando acontece uma questão que a pessoa fez alguma coisa assim, é uma Lourdes, né, é uma Lourdes, e pegou. Então até hoje a gente usa, Lourdes, mas que Lourdes aquela mulher, e assim por diante. E a gente pegou, claro, não tem nada a ver com o nome próprio, Lourdes, das pessoas que tem esse nome, mas foi o personagem que ele, literalmente, ele não vai morrer dentro de mim, ele vai estar aqui sempre, e é aquele momento que tu quebra aquele gelo, aquela coisa assim. O melhor antidepressivo pra mim, na minha vida, é pegar os CDs, ainda que eu tenho os CDs das peças, e reassistir. Perfeito. É a melhor coisa que tem. Perfeito. William, olha só. O Johnny, ele tem um recado agora que ele vai fazer uma propaganda aí. E você, como Lourdes aí, diz pro Johnny dar essa propaganda aí. Pode ser nessa câmera aqui, ó. Alô, querido Johnny, tudo bom? Então, meu querido, essa barba de bode maravilhosa que tu tem, né, Johnny? Ai, Johnny, se o Nélvio não tivesse mais comigo lá em casa... Meu Deus do céu, nem te conto, viu? Mas antes nós temos que ir lá em casa tirar os estercos que vai se molhar, e se molhar fica tudo ruim, não dá mais pra usar, os nerds ficam se jogando no chão, você joga o bolinho de esterco. Mas querido, Johnny, tu tem alguma coisa pra falar? Fala, amor. Tem que chamar ele assim, ó, tem que chamar assim, ó, Johnny! Johnny! Johnny, depois vem e fala no meu ouvidinho. Bom, a Lourdes, ela era muito assanhada, então ela, tudo que encontrava, ela tinha que falar. Então era fantástico. Chama o Johnny de novo, como é que é? Vai. Johnny! Vai lá, Johnny. Amigo, conselheiro, ídolo, exemplo. Tudo isso em uma pessoa apenas: pai. A loja para toda a família sabe a importância de um pai presente. E é por isso que a loja Bedim entende qual é o melhor presente para o seu pai. A Bedim possui diversas opções para você acertar na escolha do presente. Dia dos Pais é na Bedim. Desde 1986, a loja para toda a família no centro de Nova Bassano. Obrigado, Johnny. Johnny! Demais. Querido! Muito bom. Cara, fala no meu ouvido de noite, esses barulhinhos! Bom demais, bom demais. E legal, hein, Casca? Antes da sua pergunta, legal que você falou, o Jonathan Antunes, que fazia parte, é o Johnny que tá aqui junto com a gente, é o Johnny, né? que trabalha com vocês. Que incrível. Esse Johnny. é o Johnny! Esse é o Johnny. Vai lá, Casca, fica à vontade. Não, na verdade, assim... dá pra notar quando tu fala sobre todas as atividades, né? Que tu tem um carinho especial por todas, né? Sim. Mas como é que tu conseguiu conciliar isso? Era uma por vez? Ou tu teve uma época que tu, tipo, teve que optar, ou eu danço, ou eu vou pro teatro, ou eu dou aula, ou eu trabalho? Como é que ficou essa parte? Então, teve um momento em que eu acho que a vida, ela começou a dar uma peneirada. Se eu pudesse, eu não largaria nenhuma. O que aconteceu? Era pré-mirim, mirim, juvenil no CTG. Quando chega na adulta é um grande problema, Casca, porque a adulta em todos os CTGs não se fixa. Então, quando eu cheguei na adulta do CTG, não vingou.
Então eu pulei pro Kalina. Aí no Kalina, ao mesmo tempo, fazia teatro, estudava, dançava no Kalina e trabalhava. Então dava esse meio tempo. E acho que foi assim que eu consegui conciliar muitas coisas na minha vida. Então, às vezes o pessoal brinca, tá, mas William, tu tem tempo para fazer o quê? Eu digo, eu tenho tempo talvez para comer um pouquinho e para dormir, porque é o tempo que eu tenho suficiente. E é isso que eu tenho. Uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, às vezes eu digo, olha, eu vou para terapia com uma psicóloga porque eu amo falar. E aí eu disse, eu preciso que ela me escuta. E esse é o ponto principal. E para mim o que me move é justamente a condição de estar sempre ativo em várias funções. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Mesmo em processo de pandemia, tu consegue dar a volta nesse ponto. E outra coisa que eu ia te perguntar, desculpa, Vini, só fica à vontade, cara, é que assim, eu, por exemplo, estou falando agora por experiência própria, né? Se a Sônia Escopel estiver assistindo, ela pode comentar, inclusive, ou se as minhas professoras estão assistindo, né? Eu não fui um aluno muito fácil, né? Daqueles muito quietos, muito fácil. Mas, assim, uma coisa que eu vejo hoje, claro, com a experiência que eu tenho hoje, com a visão que eu tenho hoje, né? É que, assim, eu cantava na sala de aula, eu batucava na cadeira, na classe, aquela coisa toda, né? Atrapalhava a turma, falava alto e tal. Mas nunca, em nenhum momento, alguém chegou pra mim e disse assim, ó, por que tu não vai fazer música? Por que tu não vai fazer... Talvez porque não tivesse, né? Mas por que tu não vai fazer teatro? Por que tu não vai fazer alguma coisa, né? Nunca ninguém, sabe, direcionou aquela minha inquietação, né? Hoje, pelo fato de tu ter participado de tudo isso, quando tu vê algum aluno, né, que mais ou menos assim, não vou dizer problemático, né, mas que fala bastante, aquele que, né, que se destaca e tal, tu não diz, cara, tu tem talento, por que tu não vai dançar, por que tu não vai cantar, por que tu não vai fazer teatro e tal? Tu faz isso hoje? Tu tem essa visão? Na realidade, o que aconteceu? Quando eu me formei na faculdade, a faculdade, ela impõe conhecimento. Certo. Mas ela não te diz para a prática. Né? A maioria das vezes é isso. Né? Então, quando eu me formei, a primeira coisa que eu fui fazer, perfeito, eu tenho conhecimento, mas como é que eu vou transmitir isso? Então, eu fiz uma pós-graduação em orientação educacional. Então, como é que entende o aluno? Orientação educacional é mais ou menos focado a questão de tu orientar, de interpretar o aluno, de ver como é que é a situação. Porque a gente sabe, tem dias que a gente não está bem como um profissional e o trabalho não sai bem. Certo. E quando é um aluno que não está bem? Também existe a situação. E se foi um dia que tem prova? E ele também vai mal na prova. Aí tu diz, não estudou, não aprendeu. Não funciona assim. E aí, sim, a partir disso, quando eu fiz a orientação educacional, a minha tese da pós-graduação foi justamente sobre um cara que se chama Edward Gardner. E ele fala que nós temos múltiplas inteligências. Não significa que nós temos todas, mas que cada um tem uma inteligência específica. Então, uma é sinestésica. Vamos pegar o exemplo, Messi. Messi, ele tem uma deficiência mental leve. Verdade. Que se tu batesse o olho para ele e dissesse assim, tu vai ser arquiteto, ele não vai conseguir ser arquiteto. É verdade. Mas ele tem uma inteligência sinestésica. E aí, o que é isso? Ele sabe trabalhar com o corpo. Então, no momento que jogaram uma bola para ele ali e incentivaram ele naquela inteligência em que ele é capaz, se tornou um ótimo profissional. É verdade. Assim como tu vai ter várias pessoas que daqui a pouco não escreviam nada e ficavam batucando, certo. E aí, consequentemente, tem uma inteligência musical. Tem pessoas que eram mais fechadas, não falavam muito, e tu percebe que elas se tornam grandes psicólogos, porque elas têm uma intrapessoal. Então, ela tem uma inteligência nesse ponto. Em contraposto, tem aquele cara que não para de falar, que daí tu já entende que ela vai se tornar uma questão que é interpessoal. Então, vai ser um líder, vai ser um político, vai ser essa parte. Tu vai ter aquele cara que tem todas as linhas. Então, Gardner diz que tem 7 tipos de inteligência, mas hoje em dia a gente já está alegando a 11. Então, tem esses pontos específicos. E sim, eu gosto muito de trabalhar com os alunos e eu começo a dizer, cara, tu tem uma cara para isso. Tu tem um perfil para isso. Só que uma coisa que a gente está fazendo hoje, e esse ano eu tive uma oportunidade muito grande... Só não faz que nem a doutora Lia, né? Mas aí é a questão. Tu vai ser médico. Aí é a questão. O ponto principal é que eu acho que tu não pode impor, tu pode oferecer. Tu oferece. Oferece caminhos para... A educação é assim, ela funciona dessa forma. Se tu não oferecer caminhos para o aluno, ele fica perdido. É e aí, no momento que alguém oferece outro caminho, aí tu perde esse aluno. Então, assim, eu vejo assim, muitas vezes eu tinha alunos que, se fosse uma educação tradicional, que agora a gente está quebrando essa analogia, né, eu brinco muito nesse campo, mas no momento que a gente
quebra a educação analógica e entramos para uma digital, não assim, tipo, usando computador, celular, mas enfim, dá uma evolução, sair da era da pedra lascada, a gente começa a entender que cada um tem um perfil para a sociedade. A gente não deve colocar eles numa forma e automaticamente dizer assim, é assim que tu vai sair. Né? Tu vai ter que fazer ao contrário. Sim, todos iguais, né? Não existe isso. Não existe isso. Senão ia ser horrível a situação. É verdade. Nós estaríamos. E William, a gente já vai ir para um breve intervalo, mas eu acho legal falar isso, que o Casca tocou nesse assunto muito bom, por sinal. Eu tive uma professora que lá atrás, a Marli Fiorentino, lembro dela muito bem até hoje, porque não existia muito esse negócio. Claro que existia, mas não existia muito esse negócio de canal no YouTube, de uma web TV, por exemplo, que nem a Conecta. E naquele momento na escola, eu não sei por quê. Talvez pelas apresentações de trabalho e tudo mais, onde eu não me preparava tanto quanto os outros e conseguia me expressar o que eu ouvia dos professores, eu conseguia passar. Ela disse, eu acho que você devia começar a pegar uma câmera e se gravar. Pegar uma câmera e se gravar. E ela fazia isso às vezes. Ela dizia, vem cá, vamos gravar um vídeo pra tal pessoa. Até teve um projeto que foi pra Brasil, Portugal e França. Ela dizia, vamos gravar um vídeo lá pra Portugal. E me gravava. E hoje tô aqui apresentando o Benite. Então, como você falou, às vezes... Eu sei com quem reclamar agora. Isso aí, agora Casca. Eu sei quem é que largou esse tufo aqui pra mim, né? É isso aí, cara. Como é que é o nome da professora? Marli Fiorentino. Um abraço pra Marli, uma hora querida. dessa nós vamos conversar. Isso aí. E é isso. Ela deu um caminho, né? Não necessariamente, não sei se é isso que eu vou levar pra vida inteira, talvez não, mas deu um caminho a mais, como você disse. Poderia ter seguido outro, mas sim, tendo essa opção, eu acho que isso é legal, né? Então, muito bom. Grato a todos os professores que passaram pela nossa vida. Muitas vezes a gente não compreende quando tá lá na escola e tá revoltado que nem o Casca era um pouquinho, mas depois a gente vai entender aí que os professores todos eles são muito importantes para nossa vida. A gente vai para um breve intervalo, já a gente tá de volta para falar com o William e aprender muito ainda com o William. Tem mais um bloco cheio de coisa boa, tá? Eu só quero lembrar que a HCC Energia Solar, eu até me engasguei aqui porque é tanto desconto, 10% de desconto nos projetos solares, pessoal. Só para quem entrar em contato e falar que viu aqui na Conecta Mais no Benite. Então entre em contato pelo fone 549-9964-8580. Um abraço para o consultor Marcos Fiore da HCC Energia Solar. Casca, eu quero música. Opa! Garota colorida, tão cheia de vida, que não cabe no país. Costas de felina, seios de menina, boca fresca de anis. É tanta mistura, é tanta beleza, da mais pura que eu tenho certeza. Ginga de mulata, cabelos de gata, beijos de avelã, corpo de sereia desfilando na areia, desejos de maçã. É tanta mistura, é tanta beleza, da mais pura que eu tenho certeza. As garotas do Brasil já não cabem no planeta. As garotas do Brasil já não cabem no planeta. As garotas do Brasil já não cabem no planeta. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Laís Frigo Odontologia. Trabalha com a alta tecnologia do sistema de alinhadores Invisalign. Transparente, confortável e removível. Conta também com a clínica Serodonto, com a parceria no escaneamento com a Itero. Um sorriso bonito pode mudar tudo. Prepare-se para a mudança. Laís Frigo Odontologia. A Casa do Doutor chega a Nova Prata e região, oferecendo materiais de qualidade para os profissionais da área da saúde. Casa do Doutor.
qualidade e facilidade a favor da saúde. M-Polo você encontra na loja Bedim, no centro de Nova Bassano. Posto Rota 324. Além da qualidade para seu veículo, um ponto de encontro especial. Com profissionais comprometidos em atender bem. Produtos nacionais importados para dar água na boca. Em Nova Bassano, sua parada é no Posto Rota 324. A melhor conveniência da região. Na Confiança, Farmácia e Manipulação, você encontra seus principais produtos: perfumaria, medicamentos, acessórios infantis e manipulação. Em frente à Praça da Bandeira. Confiança, Farmácia e Manipulação. Qualidade que você merece. Sexta-feira é dia de Calábia. Rodada válida pela Taça Thales Goulart. Calábia Futsal e São Domingos. Sexta-feira, dia 6 de agosto, a partir das 8h30 da noite. Participe através do ingresso solidário e concorra a prêmios no final de cada partida. Transmissão ao vivo. Conecta Mais TV é muito nossa. Carro Certo Automóveis. Veículos multimarcas seminovos que garantem a beleza, conforto e a sua segurança. Carro Certo Automóveis. A qualidade que você merece. Situado no centro de Nova Prata. Carro Certo Automóveis. BFMS. Agora em Nova Prata. Revenda autorizada Jack Store. No Laboratório Multiexames você encontra exames para Covid antígeno com resultado em até 40 minutos. PCR, exames pré-cirúrgico ou para viagens, prontos em até 48 horas. Multiexames, oferecendo sempre o melhor. Vem chegando o verão, com calor no coração. Essa magia colorida são coisas da vida. Não demora muito agora, toda de bundinha de fora. Topless na areia, virando sereia. Essa noite eu quero te ter, toda se atendo só pra mim. Essa noite eu quero te ter, te envolver, te seduzir. Oh. É isso aí, pessoal. Essa foi uma homenagem pra Lourdes, querida. Ai, amor! Manda um beijo pro Casca, Lourdes. Alô, Casca, tudo bom, querido? Tá bom, ainda bem que tu disse manda, a gente dá um beijo. Não, é que daí tem que separar, aí, né? Não, aí tem que esperar, tem que esperar ele vir com o personagem, né? Muito bem, muito bem. Pessoal, é claro que eu quero mandar um abraço para todos os nossos patrocinadores. Casa do Doutor, qualidade e facilidade a favor da saúde. Carro Certo Automóveis, a qualidade que você merece. Como eu sempre digo, muitas vezes mais do que merece tem lá na Carro Certo, né, Opa, Casca? com certeza. Inclusive o meu eu comprei lá, né? É isso aí. Loja Bedim, desde 1986, a loja para toda a família. E como vocês sabem, hoje em todos os programas eu tô vestido de M-Polo. Então você quer ficar bem vestido para todas as ocasiões? Agora, presente Dia dos Pais também, aproveite você também a nova coleção 2021. Encontre produtos M-Polo na Loja Bedim, no centro de Nova Bassano.
M-Polo, detalhes que transmitem personalidade. Presente do seu pai, você encontra com M-Polo na loja Bedin de Nova Bassano. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra, essa família querida, um abraço para todos eles lá da Oriplanta. Laboratório Multiexames, oferecendo sempre o melhor para você. E Jack Store, pensou presentes, lembrou? Eu! A parte que eu mais gosto do programa. Então agora eu vou falar para você que é pai, mas que também tem pai, né? Então assim, você já sabe o que dá pro seu pai no Dia dos Pais? Quanto pai, né? Tu gostou, né? Gostei, bastante pai, Você né? já sabe o que dá pro seu pai no Dia dos Pais? Não? Então, você sabe que existe a Jack Store. Você sabe onde é a Jack Store, é no coração de Nova Prata. Então, vá na Jack Store, entre, conheça, olhe todos os produtos que tem na Jack Store. Eu tenho certeza absoluta que você nem imagina tudo o que tem lá, toda a gama de produtos que tem na Jack Store para você presentear o seu pai no Dia dos Pais. Quer surpreender o seu pai? Quer dar uma coisa legal? Vá na Jack Store. E se você chegar lá e disser que viu o Benite, você tem 10%... Opa, desculpa! 20% de desconto em toda a linha BFMS. É só chegar na Jack Store, comprar o presente pro seu pai, dizer que você assistiu o Benite e terá 20% de desconto em toda a linha BFMS. Porque pensou presente e lembrou Jack Store. Muito bem, Casca, e agora a gente continua com o William, que vai falar um pouquinho para nós. Agora, ele é o presidente do CMD, né? E William, conta para nós um pouquinho, você é o responsável pelo CMD, o presidente, quais são as atribuições de um presidente, o que ele faz dentro do CMD, o que o CMD faz no município, né? O Conselho Municipal de Desporto, é isso mesmo, né? Perfeito. Na realidade, tanto esse meio campo de esportes que eu participei, então, desde o voleibol, até eu brinquei no início, antes da gente conversar. Perfeito. Né? Eu tive um grande problema que... Conta como é que foi a tua entrada no esporte. Então, na época, acredito eu, naquele período o que mais fervia era o futebol, né? Sempre tinha. E o grande problema meu é que eu sempre tive unha encravada nos dedos dos pés. Então era uma tristeza para isso. Então tu ia jogar bola, tu ia tentar dar um chute a longa distância, tu não ia conseguir porque ia doer pra caramba. E parecia aí... que o dedo ia junto conforme a bola ia, Sim. O dedo tava... Até parece meio grotesco, mas às vezes eu testava, chutava, enfim, chegava em casa e machucado nos dedos, com sangramento, certeza, enfim, então era ruim. E aí o que sobrava? Sobrava a condição básica de ser goleiro. Aí eu disse, não, para, tchê. Não, goleiro não dá pra trabalhar dessa forma. Ou gosta ou não existe. Não tinha. E outra, aonde eu estudava, no Guerino Somavila, era uma cancha de concreto, então não dava pra se jogar como goleiro, enfim, se raspava até não poder mais. E aí, quando eu fui pro Colégio Tiradentes, então eu vi que existia uma modalidade que era o voleibol. E aí eu fui pro voleibol, comecei a pegar o jeito e fui. Então, ali nesse meio tempo eu comecei a participar dos Jergs que existia e, meu time junto, o time, porque eu sou uma unidade, não faço nada sozinho, a gente começou a ir super bem. Então a gente começou a ganhar um monte de medalhas dos Jergs, depois que a gente se formou... Desculpa, pra quem não sabe, pra quem tá em casa e não sabe o que é o Jergs, são os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul. Agora sim. Cara, esse é todo aluno que gostava de esporte, ele tava nem aí com a nota do final do ano, ele queria estar no Jergs. No Jergs. Não é verdade? Não, era a ideia. Era sagrado. E hoje em dia é engraçado porque assim, ó, quando começa as interséries e quando começam os Jergs, tem alunos que nunca vieram na escola, eles aparecem, é verdade. sabe? E aí olha o detalhe que a Casca tu falou, daqui a pouco essa pessoa ela tem uma inteligência sinestésica e tá dizendo, olha, daqui a pouco eu sou um cara que posso... Daqui a pouco poderia ter um Messi ali, e a gente não sabe. Exato, e a gente não sabe por isso. Exato. E aí, então, a partir disso, então, comecei a me envolver no voleibol, a gente começou a participar, eu comecei a participar do Nacional, né, junto com o Rodrigo, e aí, a partir disso, a gente começou, a gente envelhece, né, mas a gente pode continuar participando. Legal. Então, o que a gente faz? A gente tem um time adulto que a gente joga, enfim, só que o ponto principal a gente começou a perceber que não tem mais categoria de base.
né? Os jovens hoje em dia estão cada vez mais... desprendidos do esporte, né? Totalmente. É verdade. E o que eu estou me preocupando é, justamente, eles estão desfocados de uma prática de lazer e esportiva, e eles estão aonde? Eles estão caindo por uma condição básica de depressão, de drogas, o nível de suicídio está aumentando. Então, a pandemia agregou, né? Então, tá ali esse meio. E aí, nesse meio campo, não posso deixar de falar do Rodrigo, né? Então, que o Rodrigo foi... Já entrevistei no Conecta Esporte aqui, o pessoal do Nacional também, os queridos, meu Deus do céu. E aí, então, a partir da Livni é que a gente fez o seguinte, tá, ok, por que não a gente não pode montar uma escolinha? Né? Porque o que fomentava a Nova Prata era o futebol e o futsal. E não, por que não o voleibol? Então, a gente começou a criar uma escolinha de voleibol. Agora a gente está surpreendido com a situação, porque com o retorno gradativo às atividades esportivas mediante os protocolos do Covid, enfim, hoje a gente fechou a inscrição número 70. Nós começamos há 1 mês e meio atrás com 20 alunos e em 45 dias a gente teve mais 50 números inscritos e a permanência, que eu acho que isso é importante. Muito. Sobre a questão do CMD, então... o CMD, ele obviamente, é um conselho, então é um conselho que está vinculado à Secretaria de Esportes, no nosso caso aqui de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, então a ordem. E desde 2017 eu fui convidado a participar. Então, a primeira coisa que eu tenho, um lema meu é, antes de a gente se levantar para ensinar, para falar alguma coisa, senta e aprende. Muito bem. Então, esse foi o ponto principal. Então, durante esse período de 2017, 2018, 2019, eu fui conselheiro e fui aprendendo tudo que tinha direito, mas na parte mais burocrática do esporte. Então, não é uma coisa que funciona assim, um oba-oba. Tu tem toda uma parte burocrática e assim por diante. 2019, quando a gente chegou em 2020, deu o problema do Covid, né? E aí o CMD permaneceu. Houve a mudança de gestão pública. E aí, então, a partir disso, houve o convite de permanecer. E eu disse, não, tudo bem, não tem problema nenhum, permaneço. E aí veio a ideia, não, mas a gente gostaria que tu presidisse o conselho. Eu disse, ok. Existe um professor de educação física, existe um fisioterapeuta, existe um esportista. Né? Eu sou um professor que não estou ligado à área esportiva, digamos, academicamente falando, Perfeito. Mas eu amo ele e assim, eu não preciso saber tudo. Eu preciso de pessoas muito boas que estejam ao meu redor. E foi o que foi feito. A gente tem, desde desportistas, a gente pegou de todas as modalidades esportivas que tem em Nova Prata, a gente puxou um representante de cada. Então, basquete, futsal, tiro... voleibol, atletismo, dos carros, né? Então, a questão do automobilismo. Então, a gente pegou todas as modalidades possíveis, a gente agregou. E a partir disso, então, o que a gente fez? Em 2020, houve essa ideia, só que, mediante a condição do Covid, houve uma parada ali. Em 2021, agora, então, foi batido o martelo, e agora, em abril, então, realmente, oficialmente, eu assumi, e a gente está, então, reestruturando o CMD. A primeira ideia nossa é tirar a palavra CMD, é colocar Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Então, por quê? Porque a gente percebe que na questão etimológica da palavra desportista, geralmente a palavra desportista é o quê? É uma pessoa que ela está se profissionalizando naquele esporte e ele vai se tornar, então, um atleta. Isso seria um desportista. E dentro tem os esportistas, que são aqueles que estão desenvolvendo atividades físicas, aqueles que estão ali por um período mais de 2, 3 dias por semana, estão desenvolvendo alguma coisa. Ok, nós estamos no quê? Nós estamos numa condição de procurar profissionais ou estamos numa condição de oferecer esporte, lazer e dali surgirem profissionais? Muito então, bem. A nossa ideia foi essa. Então, nós, como o Conselho Municipal de Desporto, atualmente, a gente está fazendo uma reestruturação da lei que firmou o CMD.
nós vamos alterar essa lei. Claro, nós vamos propor um projeto. Esse projeto vai junto à Câmara dos Vereadores, vai ser analisado, vai ser discutido, vai ser, se for necessário, exemplificado, vendo o que for necessário, e nós vamos reestruturar essa base. Feito isso, a nosso próximo passo, então, é juntar forças com a Prefeitura e, consequentemente, com a Secretaria, que está sempre andando de lado, e aí não posso deixar de mandar um abraço para o Jader e, principalmente, para o Felipe Pavan, porque eles são pessoas que são extremamente abertos à questão de sugestões, de opiniões e assim por diante. Eles têm horas que têm que dizer não pode ser dessa forma porque está fora da lei. Então, eles são muito regrados nesse ponto. Mas dê uma sugestão, ok, o que é de boa na sugestão que pode ser utilizado é feito. Muito bem. Então, posterior a isso, a gente tem que fazer logo, porque a lei do CMD foi feita em 1967. Nossa. Gente, é muito tempo atrás. Em 2017... Pouca coisa mudou, né? Pouquinha, né? Em 2017, ela sofreu uma leve alteração, em 2017, mas ela ficou superficial. Então, agora a gente vai aprofundar totalmente ela. E aí, quais são as atribuições desse conselho? Bom, ele vai auxiliar de toda forma, desde um espaço em que é um espaço público de lazer, um espaço arbóreo para fins de passar um final de semana, enfim, a fim de apoiar a prática esportiva e, principalmente, a ideia nossa é o quê? É manter a saúde das pessoas que estão na fase adulta e terceira idade e proporcionar, incentivar, fomentar o esporte para a categoria de base. E quando eu digo categoria de base, não para campeonatos, enfim, mas para pessoas, para crianças e adolescentes que precisam ter esse meio tempo de um esporte, de um trabalho e de um estudo e junto ter esse lazer, esse esporte. Perfeito. E o ponto principal, posterior a isso, então a gente vai ainda esse ano propor a criação do Fundo Municipal de Esportes. Então, grande parte de arrecadações que podem gerar, que estão relacionadas a esporte, cai no fundo. E aí, nesse fundo, tu consegue redirecionar exclusivamente para o esporte. Porque até hoje, o que acontece, Vini? Grande parte de, aluguel dos ginásios, agora nós temos somente um, porque o outro está em reforma, qualquer outro meio, ele cai numa conta única que é da prefeitura. E aí lá vai ser direcionado para um outro setor, vai ser direcionado, para a saúde. Não necessariamente para o esporte. Então, eu acho que existe isso. Existe, por exemplo, um Fundo Municipal da Saúde, por que não um Fundo Municipal do Esporte? Perfeito. Acho Fica que mais organizado, inclusive, né? Totalmente. E ele é legal, e o ponto principal é que, com base nisso, tu consegue chegar a uma esfera estadual ou federal e dizer, olha, a gente tem esse projeto aqui que a gente quer fomentar essa atividade, ou a gente quer dar continuidade e fazer a manutenção disso. Perfeito. Se tu tem um fundo, tu sabe automaticamente que um governante, seja lá um deputado, seja lá um governador, ou seja qual for o projeto que tu possa captar recurso, tendo esse fundo, tu tem uma garantia de que esse dinheiro não vai ser desviado a nenhum lugar. Ele vai cair lá e vai para essa finalidade. Perfeito. Então, esse é meio tempo que a gente está fazendo. Ao mesmo tempo, a ideia é não abrir um processo de competição que existe entre as entidades que estão auxiliando, mas, acima de tudo, a palavra conselho não é fiscalizar. A palavra conselho é justamente chegar, conhecer a entidade, ver quais são as falhas e dizer, cara, tu pode ajeitar dessa forma, aconselhar, né? Sabe? Vamos lá junto, olha, tu pode fazer desse caminho aqui, tu pode melhorar dessa forma, anda com nós aqui que dá pra fazer nisso. Eu acho que esse é o ponto principal. Não adianta tu pegar e dizer assim, tá tudo errado, tem que fazer tudo de novo. Tu vai desmotivar aquelas pessoas e aí tu pensa, o poder público hoje, ele não tem recurso humano para assumir uma escolinha se ela fechar. É verdade. E aí tu vai dizer o quê? Tá, então tu tá lá criticando uma situação, uma entidade, tu tá criticando ela, tá dizendo que tá errado, vai mandar fiscalizar e aí tu vê que tá errado. Ok, vamos lá, deixa que eu te ensino. E aí depois disso, agora se tu continuar nesse ponto, bom, daí então tu tem que seguir as regras e aí for necessário tu autuar a entidade, perfeito. Mas o ponto principal, ensina, mostra, acompanha, aconselha, estrutura, porque tu sabe que se tu desmotivar essas pessoas que têm uma força de vontade para isso, ela vai largar de mão.
e aí tu vai dizer assim, quem é que vai abraçar essas crianças nesse período? É verdade. Então, acho que esse é o ponto principal que a gente tem. E a educação tá junto com o esporte nessa linha. Com certeza. Né? Porque... E William, só deixa eu complementar. Nova Prata, eu queria dizer isso, Nova Prata é diferenciado. Por essas ideias, Nova Prata é diferenciado da região inteira, né? E Nova Prata tá aí na semana do município, né? A semana de Nova Prata, especial de Nova Prata, aqui na Conecta você acompanha também. E tem toda uma programação muito legal aí da semana do município de Nova Prata, que você pode acompanhar nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Nova Prata. E aqui na Conecta também, você está sendo sempre informado do que vai acontecer nessa semana. E, William, realmente queria dar os parabéns desde já, cara, porque realmente são essas ideias diferenciadas de pessoas jovens ou velhas, não importa a idade, mas ideias diferentes, ideias novas. O mundo mudou, né? Não que o mundo mudou, não existe mais regra, como muitos dos jovens, e a gente estava falando, né? Muitos dos jovens não querem mais... Por que não querem mais o esporte? Porque o esporte tem regras, e não querem mais regras. Só que a regra, se você seguir uma regra, se você for fiel ao que você procura, aí sim você terá liberdade, senão nunca terá, né? Eu acredito muito nisso, William, né? Então acho legal a gente tocar nesse assunto também. Que bom que Nova Prata está tendo toda essa mudança e toda essa diferença no esporte e na educação. Por quê? Por que do esporte e da educação? Como você bem falou. Se focarmos em esporte, em educação, será que a gente vai precisar focar tanto na segurança, como você falou? Será que a gente vai precisar focar tanto na saúde? Será que com a educação a gente não consegue ter um pouquinho mais de saúde? A gente não sabe se cuidar mais? Eu acredito muito nisso também. Desculpa. Fica à vontade, antes de tu responder, William, eu só quero complementar, que o Vini fez um comentário, mas eu só quero complementar que num ano tão difícil que nem esse, que a gente não acabou ainda, né? Não, mas esse que a gente está quase saindo, né? Pelo menos a meu entender, né? Será mais do que nunca fundamental a parceria público-privada, né? Totalmente. Se alguém tiver interesse em apoiar alguma coisa, alguma empresa, alguma coisa, eles podem procurar o CMD, falar com vocês, procurar a prefeitura, tem algum canal? Como é que funciona? Se algum empresário, né, que está nos assistindo daqui a pouco, tiver interesse em ajudar esses projetos? Na realidade, grande parte que tem desses arrecadamentos, eles vão cair de que forma? A gente tem que ter uma regra. E essa regra básica é o seguinte, tu vai fazer um projeto, esse projeto ele vai cair a nível estadual, a federal, e essa empresa, ela pode, o que ela recolhe de ICMS, o que ela recolhe de impostos, em vez de cair lá para o governo, e o governo federal, o governo estadual, e ele redistribuir, tu pode criar o projeto, e aí ele é aprovado, no momento que ele é aprovado, tu pode chegar nessa empresa, e essa empresa pode chegar nesses projetos e dizer, não, calma, eu vou aportar esse valor que deveria ir lá a nível para o governo do estado ou governo federal, eu vou deixar aportado aqui em Nova Prata. Então é possível fazer isso. E com o fundo, as pessoas, sejam elas com o Fundo Municipal de Esportes e Lazer, essas empresas, elas podem aportar o valor ali da questão dos impostos e também as pessoas físicas vão poder conseguir linkar isso na declaração do imposto de renda. Então, tu pode também redirecionar ali. Então, isso é possível. E linkando com a ideia que tu tinha falado, Vini, nessa questão da criança, que justamente ela tem... tu tinhas falado... das regras, enfim. É básico. Tu percebe claramente que a criança, ela tá burlando as regras no momento em que tu dá um celular para ela. Perfeito. As crianças, hoje em dia, elas não estão acostumadas com a frustração. Então, o que acontece? No esporte, tu perde, tu ganha. Brasil tá ali, né? Brasil voleibol, né? Ganhou o primeiro, empatou lá no segundo, aí depois foi 20 Tava 12 pro time adversário, 20 para eles, deixaram virar e se foi. Né? Então, a gente tem que aprender a lidar com a frustração da perda e do ganhar. Não, o esporte fornece isso toda hora. Isso é importante. Mas uma criança que no momento tu oferece para ela um celular, que ela fica quietinha, no momento que ela não gostou daquela parte, ela pausa, ela volta, ela troca. Então, o que ela entende? Muito fácil, né? A gente tá dando um poder para a criança em que ela ainda não tem conhecimento. Então, ela tá começando automaticamente a fazer um processo de manipulação daquele meio em que ela tá. No momento que tu diz que meu bebê é lindo, vamos dormir, ela não quer. E ela vai se opor nesse momento. Então, eu não digo que regrar, que fazer essa questão de deixar regrado é uma coisa
ótima 100%, mas que deve existir alguns momentos que eu digo em trocar, talvez a palavra regrar por disciplina. Muito bem. Sabe? Deve existir uma disciplina nesse meio. Então, hoje em dia a gente tem o quê? Nós temos o pai e a mãe que estão correndo atrás do prejuízo da pandemia e tu tem que deixar a criança entretida e aí, consequentemente, as escolas têm a condição de volta, não volta e assim por diante. Então, eu quero que o meu filho vá, mas não quero porque meu filho não tomou vacina. Então, todas as condições, todas as esferas de comércio, indústria, enfim, voltaram ao seu trabalho nos seus protocolos. A educação já está 1 ano e meio parada, assim, ó, tipo, volta, não vai, não sei, não sabe o que fazer. É verdade. Porque não depende de uma pessoa, depende da mantenedora e depende da quem é que são os clientes, que são as crianças. E aí tem pais que dizem, não, eu não quero. Nesse meio tempo, esse é o ponto principal. Crianças obesas, crianças depressivas, crianças linkadas a jogos e que daqui a pouco começam a surtar, crianças que ficam girando à noite, né, em que perdem um ciclo, e aí, consequentemente, eu tenho medo dos filhos do Covid. Então a gente vai ter muito trabalho aí em todas as esferas, seja ela pública, privada, enfim, de como é que a gente vai ter que tratar dessas crianças nesse momento. E a gente precisa estar junto, e o esporte é um desses. Perfeito. Não batemos palma hoje ainda, até agora. Merece. E até é uma forma de ressocializar essas crianças, né? Porque 1 ano fechado dentro de casa, a gente voltou praticamente à era da Idade da Pedra, né? É verdade, é verdade. Quando imaginaríamos que passaríamos por isso, né? Tem gente que nem lembra que tem que dizer bom dia pro vizinho, né? Porque nem lembra que tem vizinho. Tem vizinho. Exatamente, Casca. William, a gente quer te agradecer, cara. Foi incrível a gente conhecer um pouquinho mais da sua história, conhecer um pouquinho do que você fez e conhecer um pouquinho mais do CMD, que agora está mudando de nome, né? Está em processo ainda. Que legal, que bacana, cara. E também muito legal conhecer a Lourdes também, né? Mas, ficamos muito felizes, cara, e muito obrigado por ter vindo até aqui. Imagina, eu que agradeço pelo convite, eu acho isso extremamente importante. Acima de qualquer coisa, estar aqui junto... levar a informação é o que faz com que não gere um processo de discussão sem fundamentação. Perfeito. Isso é o mais importante. Então, dizer que existe um conselho atuante, existe uma secretaria que está tentando se readequar junto ao pós-Covid, e que existe pessoas, seja na educação, seja junto à mídia, que vocês não deixam de ser um carro de divulgação de informações, tornar as informações como algo que seja de fato e que não seja uma fofoca ou uma informação que desvaloriza e que não concretiza alguma coisa, é fantástico. Mas um dia desses eu volto, mas daí volto de Lourdes. Aí tá aí. Legal, o convite está feito. A gente já fez o convite em off e agora em ao vivo também a Lourdes vai ter que vir pro Benite um dia e vai ser entrevistado. Vamos saber a história da Lourdes, tá? Mas hoje a gente ficou muito feliz de saber a história do William e saber um pouquinho mais de tudo que ele trouxe para nós, né? O William é professor de biologia, tá? Se você chegou agora, professor de biologia, mas sabe muito de outras coisas também, tá? Casca, tem alguma coisa para falar, para finalizar? Para finalizar, eu só queria dizer, já que estamos falando de esporte, né? Que o nosso aprendizado, pelo menos até o momento, né? Olimpíadas, né? É que todo mundo dizendo Marta, né? Daniel Alves, seleção brasileira, os Grael, enfim, tal. E aí uma menina vai lá e ganha medalha de prata no skate. Muito bem. E desbanca todo mundo. Então, assim, eu acho que a gente tem 13 que abrir, anos, né? Detalhe. Abrir mais os olhos, hein? Porque essa nova geração aí, ela tá vindo com força, mas ela pode ir com força pro esporte ou pro caminho errado. Muito bem. Cabe a nós direcionar essa força. Muito bem. Palmas. Muito bem. Pessoal, é com isso que a gente encerra esse Benite. Foi maravilhoso, foi de muita informação, de muito aprendizado e a gente deu boas risadas também com a Lourdes. Alô, querido! E com o... Incrível, pessoal, muito obrigado a todos, obrigado ao Johnny que tá aqui nos estúdios, obrigado a Camila, o Matheus que também faz as fotos, tá na edição, obrigado ao Casca, claro, tá sempre na música, e obrigado hoje em especial o William Voelma, esteve no sofazinho do Benite, e muito obrigado a você de casa que nos assistiu. Até mais, pessoal, na quinta que vem a gente volta com um novo programa falando sobre outro assunto, esse e é assim que é o Benite. Tchau, gente, até mais, agora fica com o Casca cantando, não, só tocando violão.